queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica. Muito boa tarde para você, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família e com os seus negócios. Seja muito bem-vindo a este encontro semanal aqui na casa de Deus, para estudarmos aqui juntos a palavra de Deus. Receba você aí aonde está o meu sincero e mais caloroso abraço. Você que nos acompanha todo domingo, que aumenta a audiência da Escola Bíblica aqui em Candelária, você que está nas Minas Gerais, você que está em São Paulo, você que está no Rio de Janeiro, em Fortaleza, você que está lá do outro lado em Portugal, você que está na Suíça, no Japão, na Califórnia. Nós temos alunos espalhados por todo este globo terrestre. Que a mão poderosa de Deus possa te alcançar, aonde quer que você esteja, para te abençoar neste domingo, que será um domingo de fé, um domingo de crescimento e de renovo para todos nós, não é? Agora, pare um pouco aí onde você está e preste atenção naquilo que nós temos para lhe dizer. Nós vamos começar essa aula. Queridos, existe antes da volta do Senhor Jesus uma poderosa e última unção a ser derramada sobre a igreja. Nós estamos vivendo essa expectativa de que Deus vai derramar sobre nós nesses últimos dias algo que vai nos levar a uma nova dimensão. Por isso temos sentido uma atração, um convite, uma palavra inexorável agora já, para estarmos buscando mais a face do Senhor, porque os dias são fim. Estamos vivenciando os últimos dias da humanidade, e à medida que você mergulha aqui nessa estimulante jornada espiritual de ensino, todo domingo aqui comigo às 17 horas, Deus colocará em seu espírito ousadia para falar aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem recebido aqui. Então, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido em nossa vida. E eu quero convidar você para a gente fazer uma oração, iniciar esta aula conversando com Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Então, em nome de Jesus, feche aí seus olhos se possível. Leandro, meu grande amigo lá no Rio de Janeiro, Jonas, Dora, Josélia e tantos outros que estão aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos agora e conversar com Deus para a gente iniciar a nossa aula hoje, amém? Supremo Deus, nosso Pai Celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos entrar em Tua presença. Fazemos isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alegria, com toda a nossa força, unindo a nossa fé num só propósito: ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas palavras, conhecer mais da Tua Escritura e estar mais perto do Senhor. E oro por aqueles que já estão aqui, prontos, com o seu coração e ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Por isso fala, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, seja bem-vindo em nome de Jesus e vamos começar a nossa aula. Bíblia na mão, não é? Para a gente então começar a palavra, o ensino da palavra. Semana passada nós iniciamos um estudo sobre a nossa comunicação, e nós vamos dar continuidade àquela aula. Nós, à medida que crescemos ou subimos no escalão da vida, seja profissional, material ou espiritual, o que mais nós necessitamos é saber nos comunicar, é saber comunicar a palavra de Deus. A nossa comunicação do Evangelho, ela é dividida em duas partes, que são fundamentais, que sem ela não acontece a pregação do Evangelho, sem ela não acontece a comunicação
da palavra de Deus para as pessoas. Uma é a parte de Deus e a outra é a sua parte. É uma junção, é um conjunto, não é? Deus utiliza-se de você e de mim para falar às pessoas, para que o evangelho chegue às pessoas, não é? Agora, nós não podemos fazer isso sem Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. E você pergunta, e Ele pode fazer sem nós? Sim, claro que pode, mas Ele nos dá esta oportunidade, nos dá esse privilégio de fazer parte deste conjunto com Ele para pregar o evangelho, não é? E à medida que Ele vai nos ensinando, à medida que Ele vai trazendo mais clareza à nossa mente, que vai trazendo mais entendimento da sua palavra, mas também Ele vai exigindo de nós, porque a quem muito se dá, muito se requer, não é? Então, à medida que você cresce, Deus vai te dando desafios maiores, vai te colocando em situações em que vai exigir de você um pouco mais do que Ele exigia quando você começou na sua caminhada cristã, amém? Então, nós estamos aqui por isso. Então, nós paramos semana passada, quando nós estávamos estudando e entendemos que nós, aqui na terra, nós somos julgados por 3 coisas, né? Nós vimos isso, né, Xande, semana passada. Nós somos julgados por 3 coisas. Primeiro, pelo que nós fazemos. Nós somos julgados pelo que nós fazemos. E aí, veio aquela experiência que eu trouxe a Ellen aqui, a gente conversando, e em 5, 10 minutinhos de conversa, o que é que acontece? Alguém vai perguntar o que é que você faz, não é? Por quê? Porque ela quer saber quem é você, o que você faz, porque nós somos julgados por aquilo que nós fazemos, não é? Então as pessoas vão sempre nos questionar aquilo que nós fazemos. Então nós somos julgados pelo que fazemos. E lemos Mateus 5,16. Você deve estar lembrado, se não lembrar vai anotar aí, se não veio a aula passada, não tem problema, anota aí. Mateus 5,16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas apenas para ver? Hein, Elias? Será que é apenas para que eles vejam as nossas boas obras? Não. Jesus diz o seguinte: que a sua luz, a luz que eu coloquei em você, resplandeça diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, eles façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então há uma razão para que essa luz de Cristo que brilha em nós, que nos leva a produzir boas ações, que nos leva a revelar Jesus em nós através de nossas atitudes, palavras. E nós vimos que a revelação de Deus em nós, ela se dá não apenas pelo que você diz, mas como você diz, o que você diz, como você se veste, como você faz as coisas, como você se apresenta. E as pessoas nos julgam por isso, não é? Então, que glorifiquem ao Pai que está nos céus. E aí a grande pergunta é: o que tenho feito eu para agregar valor a mim como dispenseiro da graça de Deus, como semeadores do reino, como embaixadores dos céus? O que temos feito para agregar valor a essa pessoa? Por quê? Porque não podemos agregar valor ao que entregamos, ao produto, ao serviço, à palavra, à escritura que entregamos. Não podemos agregar, ela já é o máximo, ela já é a revelação do amor de Deus, aquilo que eu prego, aquilo que você prega. Não podemos agregar valor a ela, nós só podemos agregar valor a quem? A nós. Por quê? Porque somos muito falhos, temos muitas falhas, então precisamos crescer, agregar valor a essa pessoa que é representante do reino de Deus e que se comunica com as pessoas em volta. Elas precisam olhar para mim, não me veem bonito, belo, jovem, forte, não, elas precisam ver em mim
a luz que resplandece, que não é a minha, mas é a de Cristo. Então eu preciso ir crescendo e melhorando como ser humano, como pessoa, evoluindo. Para quê? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, nós somos julgados pelo que nós fazemos, não é, Diana? Diana, querida, Diana da Paraíba, é a mãe do nosso querido professor, nosso mestre, aliás, a sogra, né, de Marcelo. Isso, a mãe da Rita, ela está sempre conosco. Às vezes ela está por aqui, mas às vezes ela também está lá na Paraíba, né? Que é a terra dela. Paraíba, terra maravilhosa, terra do meu pai. Estive lá uns 3 ou 4 meses atrás. Eu, minha filha e João Gabriel, evangelista. Nós fomos lá fazer um trabalho. Muito bem. Então nós somos julgados, viu, Diana? Viu, Jonas? Nós somos julgados pelo que nós fazemos, primeiro, viu, Ney? Segundo, nós somos julgados pela nossa aparência. Irmão Isaías, nós somos julgados pela nossa aparência? Sim, nós somos julgados pela nossa aparência. Que mensagem você está passando com a maneira como você se traja, não é? Então nós aprendemos semana passada que não é correto você dizer você está bem vestido. É correto dizer que você está vestido adequadamente ao ambiente, ao local onde você está, não é? Você está bem vestido não é como eu estou aqui agora, de camisa de manga, de gravata, né? Não, por quê? Porque eu estou vestido assim, porque estou vestido adequadamente para ensinar, como professor, diante de vocês. Mas se nós estivéssemos em outro ambiente, né? Em um ambiente de lazer, em um ambiente mais festivo, um ambiente tranquilo, desopilado, eu não estaria vestido assim, né? Estaria com uma outra blusa, uma outra camisa. Então, como nós nos vestimos? E onde foi que nós lemos o texto? Nós lemos um texto lá em Coríntios, que diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, né? Então, uma serva de Deus, embaixadora do rei, filha do rei, tem que se vestir adequadamente, sim ou não? Sim, né? E aí nós vimos aquele exemplo daquela jovem que se converteu, mas ela não tinha trajes adequados a vir à igreja. E aí as irmãs se juntam e vão lá, e dão roupa a ela e modifica a forma dela se vestir. Por quê? Porque temos que estar vestido adequadamente. Porque não podemos estar vestido inadequadamente. Não é? Nós temos uma representação. Nós temos algo que representa algo importante e precisamos estar vestidos adequadamente. Em terceiro lugar, nós somos julgados pelo que nós falamos. Somos julgados pelo que fazemos, como nos vestimos, e também somos julgados pelo que nós falamos. Não é? Agora, você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Porque se nessa primeira boa impressão você não causou uma boa impressão nessa primeira, então a oportunidade você não vai ter nunca mais essa primeira, você vai ter uma segunda, mas a primeira você já ou ganhou ou perdeu, não é? Então nós vimos que muitas vezes é necessário ficarmos quietos, calados, para falarmos apenas aquilo que convém, aquilo que edifica. Porque quando não entendemos, quando não conhecemos, é melhor ficar calado. Nós já aprendemos isso, que foi na doutrina da língua, né? Nós precisamos, é muito melhor muitas vezes ficar calado. Então, se você é um embaixador do reino dos céus, o que você vai falar tem que ser bom para os ouvintes, né? Essa opinião que você vai trazer, ela tem que vir recheada de sabedoria, uma palavra de paz, uma palavra de alegria. E vimos aqueles exemplos que muitas vezes a pessoa entra numa conversa, numa discussão, mas não para apaziguar ou trazer uma palavra de equilíbrio, mas muitas vezes para colocar um pouco mais de lenha no fogo, não é? Para apoiar quem está certo ou quem está errado e criar uma celeuma, quando na realidade nós somos julgados por aquilo que falamos. Imagine você trazer uma palavra de equilíbrio numa discussão
num duelo de coisas, e aí você traz uma palavra de equilíbrio, as pessoas vão te olhar, Marcelo, e vão dizer, poxa, de fato, ele tem uma boa palavra. Então, nós temos que ter cuidado, porque somos julgados pelo que nós dizemos, não é? Nós vimos que somos filmados o tempo todo. Vimos o exemplo daquele homem, né, que eu citei aqui para vocês, né, amigo daquele presidente da Novartis, né, da Ciba Corporation, que hoje é a Novartis, dessa corporação de farmacêutica, não é? Vimos o exemplo dele, por conta de um comportamento, por conta de um gesto, de uma palavra inadequada, ele perdeu toda toda aquela expectativa da vida dele, não é? Toda aquela construção que era difícil, que ele construiu, ele perdeu no momento só daquilo. Então, nós temos que ter de fato cuidado, porque você sai para o trabalho, você vai à rua, você vai à escola, você vai à faculdade, você vai à igreja, você vai à casa da sua família, você vai ao vizinho, enfim, você vai a algum lugar, você encontra as pessoas, não é? Então, procure falar com as pessoas de forma gentil, educada, porque se você for rude e grosseiro com alguém, esta pessoa vai cuidar de dizer a outras pessoas o quão rude, grosseiro e mal educado você é. Acabou. Sua reputação chegou antes de você. Quando alguém for lhe ver, for lhe encontrar, ela já está rejeitando você. Por quê? Porque você é julgado pelo que você diz. Então ela vai te rejeitar. Ela nem te conhece, mas alguém falou. Olha, o irmão Isaías é extremamente grosseiro, foi mal educado comigo. Quando eu chegar naquele ambiente, acabou. A minha reputação chegou antes de mim. E acabou com tudo aquilo que eu podia construir ali. Ora, eu como embaixador do reino, um representante de Deus, eu não posso ter a minha reputação manchada lá na frente, porque eu tenho sim, a minha reputação tem que abrir as portas. Você ouviu? Não, ali não, ali é correto, ali é honesto, ali é direito, ali é gentil, é educado, é um bom homem, não é? É um bom marido, um bom amigo, enfim, a tua reputação chegou antes. Olha, eu não te conhecia, mas ouvi falar de você. Olha que coisa boa, hein? Olha que coisa bacana, eu ouvi falar de você, beleza. Você vai chegar lá, ela nem te conhecia ali, mas já tinha ouvido falar de você. Que coisa boa, não? Que coisa maravilhosa, não é? Mas é assim que funciona, não é? Então, nós temos que ter cuidado com isso, não é? Agora, isso com qualquer pessoa, viu, irmão? Qualquer pessoa, isso é com... Você vai num edifício lá, numa clínica médica ou em qualquer lugar, o assessorista tiver, aquela pessoa que faz você entrar, que permite a sua entrada, você é gentil, é cordial com ela, é bacana, conversa com todo mundo e conversa de uma forma amigável, agradável. Quando você chega, as portas se abrem para você. Agora, você já viu que tem pessoas que quando chega aí, é aí que isso é complicado, aquela pessoa é complicada, ou seja, a tua reputação já está prejudicando a tua caminhada, o teu caminho, já está manchando ali aquela caminhada que você vai fazer. Aí você abre a boca para falar do amor de Deus, da graça de Deus, e você sabe, você aprendeu semana passada, a primeira coisa que a pessoa vai comprar não é a sua voz, não é o seu canto, não, ela vai comprar você. Se ela não te compra, esqueça, porque o que você pode estar vendendo ouro, ela não quer nem saber. Depois eu te escuto, depois eu te escuto, depois eu falo. Não, eu quero saber não. Agora, quando a sua reputação chega antes, e é boa, você vai falar, as pessoas chegam junto, se aglomeram, ela quer te ouvir, porque você tem uma palavra boa, doce, como diz o sábio Salomão, a tua palavra é como uma maçã servida em uma salva de prata. Que coisa linda, não? Isso é que é maravilhoso. Então, a primeira coisa que a pessoa percebe em você é o que você está comunicando. As pessoas que estão lhe vendo, lhe ouvindo ou vão lhe escutar, elas precisam entender, elas precisam
compreender aquilo que você está comunicando. E você comunica. Você não só comunica, não é, Lê? Só comunica falando, não. Você comunica fazendo, gesticulando, atendendo, não é? A sua maneira de ser. Isto é comportamento. E o comportamento fala tão mais alto ou tão alto quanto suas palavras. Não é? Então, é este exemplo aí, essa linguagem, como você se veste, enfim, como você se comporta. E no processo de comunicação, a primeira coisa a ser aceita, né, Rosângela? É você. Rosângela, aquela pessoa, poxa, Rosângela, como é vestida, como é doce aquela senhora, né? Então, isso fica marcado, fica gravado, não é? Por quê? Porque é a forma como você age com as pessoas, é a forma como você se comporta. Os seus negócios com a pessoa são negócios de lisura, são negócios corretos, não tem engano, não tem, sabe, não tem arrumadinho, não tem esquema, não, é isso. Se não puder ser, também vou dizer que não pode mais. Você tem certeza que vai fazer um bom negócio com aquela pessoa. Por quê? Porque ela é uma pessoa corretíssima, tudo que ela faz é correto. Ela não faz as coisas tentando tomar para si vantagem. Ela segue o texto da palavra de Deus, que diz que devemos levar em consideração primeiro o interesse dos outros e não o nosso. Opa, peraí, fazer isso não, só tomar prejuízo, não. Você não pensa no prejuízo, você pensa em fazer um bom negócio, para que a pessoa também não tome prejuízo, nem você. Então, se o seu interlocutor, ele não te aceitar, ele também não vai aceitar aquilo que você está pregando. Compreende? Ele não vai aceitar, porque a primeira coisa que ele aceita é você. Se ele gostar de você, aí meu amigo, aí você pode deitar e rolar ali, você pode contar história, você pode... Por quê? Porque ele gosta de você, ele já te comprou, ele já te aceitou, não é? Você já é aceito, o coração dele já está aberto. E aí, você já entrou no terceiro nível de comunicação, que eu vou ensinar para vocês os 3 níveis. Existe o primeiro nível, esse primeiro nível, ninguém consegue nada, ninguém ganha nada, você não consegue resolver absolutamente nada. No segundo nível, os milagres começam a acontecer, mas no terceiro nível, é o nível de Jesus, que fala direto ao coração. E eu vou te ensinar isso hoje aqui. Então vamos lá. Comunicar a palavra de Deus é uma combinação de 2 coisas. Preste atenção. Comunicar a palavra de Deus é uma combinação de 2 coisas: a ação espiritual e a ação humana. A ação espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, e a ação humana, que é a sua comunicação. Então, essa comunicação vai depender de quê? Vai depender do seu desenvolvimento, não é? Deixa eu dizer aqui para você. Uma pessoa pode estar aqui pregar uma mensagem, e uma outra pessoa pode vir aqui pregar a mesma mensagem, pode repetir as mesmas ilustrações, pode falar os mesmos exemplos, enfim, pregar ao mesmo tempo a mesma mensagem, mas uma delas vai ser boa e a outra não vai ser tão boa, ou uma vai ser melhor do que a outra. A palavra é a mesma, mas o transmissor da palavra, aquele que foi usado, ele é diferente, ele é outra pessoa. Porque esta comunicação, como eu disse, ela é uma combinação de 2 coisas: é a ação do Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e a outra é a pessoa humana, é o servo de Deus, é você, é eu, é Alexandre, é qualquer um, que vai transmitir. E essa transmissão, ela vai ser de acordo com aquilo que você tem, o seu conteúdo, aquilo que você desenvolveu, aquilo que você aprendeu, os seus talentos,
não é? As suas capacidades, e Deus vai utilizar-se de você para isso. Então, comunicar não é como o berçário, por exemplo, né, da Rejane. Você tem? O berçário da Rejane. Aqui é Josélia, quem está aqui é Josélia. Eu sempre troco o nome das duas. Então, não é como você ir no berçário e tem lá as criancinhas, e aí você olhar para ela e dizer assim: olha, aquele ali vai ser, Elias, aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele vai ser um pregador e tanto. Aquele ali não, aquele não vai. Você não tem como fazer isso. Por quê? Porque a comunicação, ela se desenvolve. Você aprende, você vai desenvolver ela, não é? Então, você não tem como determinar. Ela vai melhorando com você, ou não. Ou melhorando ou não. Não é? Melhorando ou não. Mas depende de quem? De Deus? Não. Não depende de Deus. Depende de quem? De cada um. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Amém? Então, olha bem. Comunicar a palavra de Deus, e eu trouxe aqui um exemplo. Comunicar a palavra de Deus é como odontologia. Odontologia. Tem algum odontólogo com a gente aí? Tereza Santiago, Pai do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Tem algum odontólogo? Não tem, então vamos lá. Mas é como odontologia. Toda pessoa, todo brasileiro que você conheça, que mora nos Estados Unidos e tem a gaita é das antigas, né, Elias? É das antigas, né? Os meninos preferem outro nome, né? Como? Não entendi. Não. Vialejo. Essa é mais antiga do que. Porque nem eu nem Elisa aqui está lembrado, não, viu, Márcia? Mas era depois de você. Márcia trouxe uma coisa nova aí pra gente, viu? Então, Alexandre diz que é uma relíquia, viu, Márcia? Isso aí, viu? Mas o Elias aqui nem se pronunciou, Elias, que também é da nossa turma. Mas é porque vocês não conhecem isso. Sim, nós que somos mais antigos. Muito bem. Mas foi só para brincar um pouquinho, desopilar. Mas então veja só, todo brasileiro que você conhece que mora nos Estados Unidos, viu, Neide? Você conhece alguém que mora nos Estados Unidos? Conhece? E tem muita gaita? Não tem muita gaita, não? Então, mas quem você conhece que mora nos Estados Unidos, olha só, que mora nos Estados Unidos e tem gaita, se ele for fazer um tratamento odontológico, sabe o que ele faz? Ele compra a passagem e vem fazer aqui no Brasil. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O dentista, o odontólogo americano, ele tem alta tecnologia. Tem uma tecnologia que inclusive nós brasileiros importamos a tecnologia odontológica de lá, né? A tecnologia odontológica é importada pelos odontólogos do Brasil e eles usam a tecnologia de lá, mas ele lá não tem a destreza que tem o brasileiro. Destrezar, fazer um bom restaurado, uma boa peça, ele não tem. Não é uma questão só de valor, mas é uma questão de habilidade. Por quê? Porque odontologia é uma combinação de arte e ciência. É tecnologia, mas é arte também. Entendeu? Então ele vem de lá para cá, por quê? Porque aqui o brasileiro ele tem aquela habilidade, sabe, de fazer um restaurado bonito, lindo e num preço bacana também, mas principalmente pela destreza, pela capacidade que ele tem. Então olha só, a odontologia, ela, como eu disse, é uma combinação de arte e ciência. Combinar arte com ciência é uma habilidade. Agora, comunicar a palavra de Deus é a mesma coisa. Deixa eu explicar. É uma combinação, como disse antes. Uma é a parte de Deus e a outra é a parte sua. Qual é a parte de Deus? Vamos lá. O Espírito Santo é quem convence. Você não vai fazer isso nunca.
você não tem nenhuma capacidade de penetrar no coração da pessoa e saber os seus pensamentos, seu entendimento, o que é que você não tem. Você não pode fazer isso. E outra, se por uma capacidade técnica, psicológica, você conseguir desvendar os pensamentos de alguém, você não vai conseguir mudar. Porque só quem muda o coração do homem, quem é? É quem fez. É Deus. Então, a parte de Deus é a parte do Espírito Santo, que é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele pode transformar as pessoas em novas criaturas. Sim ou não, Elias? Sim. Você se esforça, você luta. É uma pessoa que está com você a vida toda, você ensina, orienta, chama, repreende, enfim. Você dá de tudo, mas você não consegue fazer com que aquela pessoa ela siga exatamente as suas diretrizes, a sua orientação. Quando Deus entra, acabou. Do dia para a noite, glória a Deus, é outra pessoa. Mudou. Por quê? Porque mudou o quê? O coração. Porque Deus muda dentro. A gente dá o acabamento. É ou não é? A gente dá o acabamento. Ajeita aqui, acolá, vai até para um ortoface, muda até o rosto, vai, ajeita, entendeu? E implanta cabelo, e ajeita o nariz, e a gente faz todo aparato por fora, mas dentro a gente não consegue mudar. Essa é a parte de Deus. A sua parte é outra. E qual é a sua parte? É estar aqui, estudando comigo, lendo a palavra de Deus, não é? Orando, participando, buscando, mergulhando, recebendo informação e conhecimento e se consagrando. Porque de nada adianta você ter extremo conhecimento das coisas se você não tiver a unção de Deus. Porque não é só o conhecimento teórico, mas é a unção de Deus na sua vida que vai fazer com que suas palavras elas sejam aceitas e escutadas. Então essa é a nossa parte, é aquilo que eu passo aqui para você, tá certo? Agora, a minha expectativa é que no momento em que o seu conhecimento da palavra aqui na escola bíblica vai aumentando, você melhore com isso também a sua capacidade de se comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Por quê? Porque você está recebendo subsídios novos a cada domingo para que você possa entrar e sair, conversar e dialogar e trazer para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir. Porque você é que é o instrumento de Deus cirúrgico para tocar as pessoas, para atrair as pessoas. E você vai atrair de acordo com tudo isso que você está aprendendo. Pelo que você faz, pelo como você se veste, como você fala, como você diz aquilo que você diz. Porque dizer é uma coisa, aquilo que você diz é uma coisa. E como você diz aquilo que você diz, né? Ali é diferente também. Porque muitas vezes a gente diz uma coisa, aquilo que a gente diz mas da forma que a gente diz, você pode também prejudicar. Você está falando o certo e a verdade, mas de uma forma tão arrogante e orgulhosa, que tudo que você diz pode ir de água abaixo. Então, não é só o que você diz, mas é como você diz o que você diz. Entende? Então, continuando. Então, a minha expectativa é essa. Agora, a mensagem de hoje aqui é que no momento que você vai melhorando essa capacidade de comunicar a palavra de Deus, as pessoas vão lhe escutando mais. E se elas vão lhe escutando mais e lhe ouvindo mais, você vai trazendo e abrindo portas de oportunidade para que o Espírito Santo haja mais na vida das pessoas. Olha como isso é um desdobramento. É lindo isso. É um desdobramento, a coisa vai assim se desdobrando, é você fazendo e Deus agindo. É Deus agindo e lhe dando mais capacidade, e você fazendo e Deus agindo. Enfim, é um desdobramento, não é? Então, o que eu vou lhe ensinar aqui hoje
é usar a comunicação, não é? Efetiva e correta, para que você cresça ainda mais como embaixador do reino. Então, você está pronto aí? Vamos começar? Eu disse a você que existe 3 níveis de comunicação. 3 níveis de comunicação. O primeiro nível de comunicação é onde a maioria das pessoas elas operam, elas trabalham. É o primeiro nível de comunicação, é onde a maioria das pessoas trabalham. Nesse nível de comunicação, as pessoas não têm bons resultados, não conquistam as coisas e as pessoas também não lhe escutam. Elas dão ouvidos de mercador. Você sabe o que é ouvido de mercador, não é? É aquilo que comumente a gente diz: entra aqui e sai aqui, entra no ouvido e sai no outro. É como a gente diz muitas vezes com os nossos filhos: ô menino mal ouvido. O menino não escuta o que a gente fala. A gente diz uma coisa, entra no ouvido e sai no outro. Sim, a natureza, Deus nos criou e colocou os 2 ouvidos no mesmo nível, né? Então pode, de fato, a gente entra aqui, opa, mas nós vamos aprender muito com isso aí também, viu? Nós vamos aprender muito com isso. Você vai sair daqui sabendo coisas. Então olha só, antes de eu falar sobre esse primeiro nível, para você entender essa comunicação no primeiro nível, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre o verbo ouvir e entre o verbo escutar. Não é a mesma coisa. Você sabia? Não, né? Ou sabia, né? Muitos sabem já. Existe uma diferença. Elas não são palavras sinônimas. Não é a mesma coisa você escutar e você ouvir. Agora, você quer me dizer que você entende um pouco essa diferença? Qual é a diferença entre escutar e ouvir? Talvez seja exatamente isso que eu vou dizer para vocês aqui, mas quem quiser pode falar. Escutar, ouvir é isso, irmão Isaías, e escutar é isso. Prestar atenção. Como é, Elias? Prestar atenção, escutar. Escutar seria prestar atenção. E ouvir? É que eu ouço muitas coisas, muitos sons. É. E aí, ó, meu pai morreu com 85 anos. Ele era surdo. Se tornou surdo. Mas ele entendia a gente falar, ele entendia mais a Márcia do que a mim. Porque ele dizia que eu não falava direito. Você não fala direito. Eu disse, mas eu falo. Mas você não fala, deixa Márcia falar. Aí Márcia olhava para ele e falava assim: seu Joacio. Aí ele, tá vendo? Como é que ela, tá vendo? Eu entendo o que ela diz, eu não entendo o que você diz. Então, ouvir é importante. É, Lina? Ouvir é importante. Escutar é mais importante ainda. Não é? Escutar é mais importante. Então vamos lá, veja só. O significado, eu escrevi aqui, de ouvir, ele remete ao sentido da audição. É o que todos nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo. Eu espero que nós estejamos também escutando. Mas nós estamos ouvindo. É aquilo que o ouvido capta. Não é? Agora, já o verbo escutar, como disse Elias, corresponde ao ato de ouvir com atenção. Não é? Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. Mas além disso, compreender e processar a informação internamente. Então vamos lá. A pessoa ouve com o ouvido, mas ela escuta com o cérebro. Ouve com o ouvido, mas ela escuta com o cérebro. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez já tenha acontecido com vocês. Restaurante. Opa, a chefe ali já
Disse, opa, eu vou estar dentro dela. O outro também aqui. É chefe também, Elias. Mas é o Elias, não é o Cordeiro, não. É o outro. Olha, é o Elias Pedro. Então, no restaurante, quantos aqui já aconteceu de você pedir ao garçom uma água com gás? E ele, beleza. E aí ele vai lá e traz a refeição, traz tudo e traz uma água sem gás. Já aconteceu? Ou você pediu uma coisa e ele traz outra, mas eu não pedi não, isso aqui não. O senhor não pediu não? Pediu não. O que é que aconteceu? Deixa eu explicar. Ele ouviu a música. Quando ele chegou lá na cozinha para fazer o pedido, ele só tinha a letra, não tinha mais nem a música. Ou só tinha a música e não tinha a letra. O que é que acontece? Ele apenas ouviu, mas ele não escutou. O processo de fazer com que a pessoa escute, a gente usa aqui dentro da igreja. Quem usa é Márcia. Ela usa com Josemar. É assim. Você pede uma coisa. Mas você pede, depois que você pede, você pede à pessoa que repita, né, Débora? Repita à pessoa o que você disse. Por quê? Porque quando você repete, você tem que aprofundar o nível de comunicação com o seu interlocutor. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa, ela apenas ouve, mas ela não escuta. Ah, mas é porque eu não tenho boa memória. Não, esqueça, não é isso. Nem no cérebro chegou. Aquilo que você ouviu, nem no cérebro chegou. Então não culpe o cérebro. Foi você que não aprofundou a comunicação. Mas no momento que você repete aquilo que lhe foi pedido, aí registrou. E aí, 99% de possibilidade de você não esquecer. A Márcia faz isso com o Josimar. Você está entendendo? Então repita aí. Aí ele repete. Mas aí ele criou um método dele próprio agora. O método dele é o seguinte: ele não repete mais, ele faz assim. Não, quando eu chegar lá eu ligo para você. Está resolvido. Para não aprofundar o relacionamento, o que é que ele faz? Quando ele chega no local, ele... Ô Márcia, diz aí agora o que é. Eu já entendi ele já. Ele faz isso automaticamente, né? Mas é uma forma dele se livrar desse processo e criar um outro processo pessoal, um processo dele. Quando eu chegar lá, você liga. É mais fácil, né? Chegou lá, já está com a moça, vai falar aqui com ela. Pronto, está resolvido. Não me envolva nisso. Mas, então, uma pessoa escuta com o ouvido, e ouve com o ouvido e escuta com o cérebro. Então, com o garçom é assim, não é? Com o garçom foi assim, aqui na igreja com o Josimar também é assim, não é? Mas se você fizer a pessoa repetir, ela tem que aprofundar esse nível de comunicação com você. E eu já repeti isso aqui várias vezes aqui com vocês. Vocês devem lembrar disso. Eu digo que quem é a mãe da aprendizagem? Eu sempre repito isso. É a repetição. A repetição é a mãe da aprendizagem. Irmãos, aí está na Bíblia. O Senhor sempre diz que quando fala uma coisa, a Bíblia vai lhe respaldar, ou você fala porque está respaldado pela Bíblia. Então abra aí a sua Bíblia agora. Abra aí. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Júnior, está comigo? Versículo 1. Leia aí. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Vamos ver uma outra versão. Elias, está comigo? Então, Xande. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los. Outra versão.
É Jane. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se ao Senhor. Experimentem-se de novo as mesmas coisas, que não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Diga, Dalé. Então, olha só. Na minha, haja o que houver, caros irmãos e amigos, alegrem-se no Senhor. Eu nunca me canso de dizer a vocês isto, e isso é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Na Bíblia Nova está escrito assim, olha como está na Bíblia Nova: haja pois o que houver, meus irmãos, tenham alegria no Senhor. É verdade que estou sempre a dizer-vos a mesma coisa, mas eu não me importo com isso, porque isto representa segurança para vocês. Então entenda, o apóstolo Paulo, ele repetia diversas vezes os processos, repetia também as doutrinas elementares, ele repetia sempre os ensinamentos. Por quê? Porque isso é segurança para vocês, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. A gente vai aprender quando repetir. Você começou e aprendeu a andar assim, você caía, levantava, caía, e levantava, caía, tum, até você está aí, eu também. Mas nós aprendemos como? Caindo, levantando. Então, é a mesma coisa. Repetir para não esquecer. Reler para memorizar. Ler à noite para introspectar, para inserir na sua mente aquilo que você está lendo. Você vai dormir com aquilo. Vai dormir com aquilo na cabeça. Você pode acordar e, se necessário, repetir. Você pode até não lembrar, mas ele está lá. Em algum momento, o Espírito de Deus vai fazer com que você se lembre daquilo que você guardou. Olha só, por fim, o apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: por isso sempre terei o cuidado de lembrar vocês estas coisas. O apóstolo Pedro fazendo a mesma coisa que fazia o apóstolo Paulo. Os apóstolos sempre repetindo aquilo que Jesus ensinava, repetindo as doutrinas. Para quê? Para que a gente não esquecesse, para que a gente aprofundasse o nível de comunicação, de relacionamento, repetindo aquilo, né? Por isso sempre terei o cuidado de lembrar vocês dessas coisas, se bem que vocês já sabem, já estão até solidamente firmados na verdade que receberam, mas eu quero lembrar vocês. Ainda em 2 Pedro capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: ele escreve do mesmo modo, isso é Pedro se referindo a Paulo, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, ou seja, são os mesmos assuntos, não é? Para quê? Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a sua segurança e até cair. Você está entendendo? Então, tudo isto para quê? Para que você aprofunde o nível de comunicação com Deus, com o seu espírito, com os irmãos. Agora, nós precisamos sair do nível 1, que é o nível 1, é esse que entra no ouvido e sai no outro, que todo mundo opera. Todo mundo opera no nível 1. Todo mundo quer operar no nível 1 porque é o nível mais fácil, não tem responsabilidade, não tem preocupação. O mundo opera no nível 1. Ah, nem me lembrei, esqueci, enfim. Entra aqui e sai aqui, o que é importante. Então nós precisamos sair do nível 1 e entrar no nível 2. Agora, nesse nível 2, os milagres começam a acontecer. E eu vou ensinar você como sair do nível 1 na comunicação e no relacionamento com as pessoas, com os seus irmãos na igreja, com a sua família, com os seus
clientes, por que não? Não é? Com os seus fornecedores, com qualquer pessoa. Você, o que você aprende aqui vai levar para a vida, não vai esquecer jamais. Então eu vou lhe ensinar a sair do nível 1 e aprofundar para o nível 2. Aí você vai começar a ver as coisas acontecerem no seu relacionamento com as pessoas. Eu só não vou poder lhe ensinar hoje, por causa do nosso horário. Mas se você vier para a semana, eu lhe garanto que nós já vamos entrar nesse nível 2. Eu vou lhe ensinar como você sai do 1, no relacionamento com a pessoa, e já entra no nível 2, e essa pessoa já é toda atenção a você. Ela já te escuta com maior carinho, com maior atenção. Eu vou te ensinar como você fazer isso. E olha, o Espírito Santo de Deus traga na sua mente clareza e entendimento, porque tudo que a gente está aprendendo aqui é para aplicar na obra de Deus, na nossa vida. Porque à medida que você melhora a sua comunicação, você também melhora a sua luz brilha mais, as pessoas veem mais você e glorificam mais a Deus que está no céu. Viu? Então, nós vamos na próxima semana estudar como sair do nível 1 na nossa comunicação com as pessoas, no nosso relacionamento com as pessoas, para o nível 2 e aprofundar essa comunicação e Deus ser glorificado na nossa vida.